Olá amiguinhos e amigolas, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Rádio de Pilha Driver. E hoje é a noite do microfone aberto, olha só. Normalmente, não sei se vocês sabem, os vídeos aqui do canal são roteirizados. Alguns outros assim, que tem uma temática mais fácil de desenvolver, ou mesmo quando eu tô sem tempo pra falar a verdade, acabam sendo feitos sem roteiro. E esse é um dos casos que estamos fazendo neste exato momento. Olha só, a liberdade é maravilhosa. O tema que eu resolvi abordar, por se tratar de um tema que eu tenho até alguma ciência pra falar, eu resolvi fazer assim e depois a gente vê o resultado final. O personagem de Daniel Bryan. Muita gente questionando, algumas pessoas até com suas posições já bem fundamentadas, questionando por que supostamente o Daniel Bryan seria um heel se ele está falando a verdade, de acordo com o pensamento dessas pessoas. Então eu, menino Tanaka, como uma pessoa que estuda os fenômenos da comunicação social, fenômenos da própria sociedade, vou tentar desenrolar um pouco sobre os motivos para o Daniel Bryan ser um heel. Para isso irei usar alguns conceitos da própria psicanálise, da psicologia social e coisas que podem justificar um pouco por que as pessoas tratam Daniel Bryan como se ele fosse um heel, sendo que a mensagem dele é considerada como uma mensagem positiva. Deixe o seu like, deixe a sua inscrição e mande esse vídeo aí pra galera, porque é uma aulinha um pouco de como funciona a nossa sociedade, tá certo? Pois bem, Daniel Bryan assumiu esse personagem um pouco defensor da natureza, um cara que vai contra tudo isso que está estabelecido, fez um cinturão novo, bem, um verdadeiro Capitão Planeta. Só que a reação para esse personagem tem sido uma reação que não é uma reação positiva. E muita gente que estuda a sociedade fica se perguntando por que é que as pessoas tratam Daniel Bryan como se ele fosse um heel. O caso do Daniel Bryan é algo que é mais ou menos similar ao que acontecia com o CM Punk quando ele era Straight Edge, ao Christopher Nowinski quando ele fazia o personagem anti-guerra e esse tipo de coisa. As pessoas que estão na nossa sociedade são diferentes, cada um tem seus valores, cada um tem suas crenças, cada um tem a sua criação, cada um tem uma família que pensa de uma maneira diferente e de certo modo influencia no modo como nós iremos nos comportar pelo resto da nossa vida, ou pelo menos fundamentam as nossas bases de convivência social. Cada um de nós, diante de uma determinada situação, de uma determinada ideia, de um determinado conceito, tende a reagir de uma maneira própria. O nome desse conceito que a própria psicanálise trabalha é a idiosincrasia, as diferentes formas que uma pessoa pode reagir diante de uma determinada coisa, baseada em nostalgia, baseado em alguma lembrança ou baseado até em algum próprio conceito de como se deve analisar esse tipo de coisa. Por exemplo, isso não tem mais nada a ver com wrestling, mas é um exemplo que pode ser pertinente para esse caso. Quando você coloca um prato de arroz com feijão, uma comida natural aqui no Brasil, e expõe lá para uma pessoa. Quando essa pessoa vê esse prato de arroz com feijão lá, bonitinho, posto à mesa, essa pessoa tende a ativar memórias, lembranças boas, da comida da mãe, da comida da avó, enfim. Por um motivo ou por outro, essa comida tende a ser especial. Ao mesmo tempo que se você chegar e colocar à mesa um prato de arroz com feijão todo zoado, todo esquisito, todo feio, uma comida feia, as pessoas tendem a rejeitá-lo, porque a apresentação daquele negócio não foi uma apresentação de fato adequada, foi uma apresentação rude. O que não quer dizer que o prato de feijão com arroz ou de arroz com feijão não está gostoso, muito pelo contrário, o que se julga é como se apresenta. Se a gente pega esse conceito e aplica no próprio wrestling, a gente pode trabalhar algo que tem a ver com a psicologia social, tem as suas origens que remontam à história da psicologia social, que é uma teoria que foi proposta por 3 psicólogos lá dos Estados Unidos, que se chama Teoria do Julgamento Social. De acordo com essa teoria, um indivíduo, ao estar em contato com uma nova ideia, compara ela com alguma parte do seu ponto de vista e coloca
dentro de uma escala de 1 a 10, por exemplo. Tanaka, não entendi, você poderia me ajudar? Claro, vamos colocar isso no wrestling. A gente pode aplicar isso aí com uma opinião sobre a WWE. No nível número 1, nós vamos colocar uma pessoa que ama a WWE. A opinião é: eu amo a WWE, acho perfeito tudo que eles fazem, não tenho crítica nenhuma a ser feita para a empresa. No nível 10, que é o outro extremo, nós iremos colocar: odeio a WWE, quero que o Vince McMahon morra, quero que eles fechem as portas, enfim. É muito improvável que as pessoas tenham essas opiniões 1 e essa opinião 10. Só que o caso não é exatamente esse. Quando você vai dosar a sua opinião, quando você vai expor a sua opinião, se você gira em torno do 3 ou do 4, ou mesmo do 7, do 8, você tende a soar como mais próximo dos extremos. E se você soa como algo próximo desses extremos, você nunca vai chegar a um consenso, a não ser com pessoas que pensam exatamente como você pensa. Porque a única base, o único lugar em que pode haver diálogo, em que pode haver compreensão da opinião alheia seria ali no meio. A WWE é boa, porém tem seus defeitos. Essa seria uma opinião que criaria uma base para um diálogo. Seria uma opinião que afastaria você de parecer um fanboy de uma coisa ou de outra, o que é visto como um ponto negativo. Quem tem a sua mente, as suas crenças, as suas opiniões já formadas, vai enxergar qualquer opinião estabelecida para um lado ou para o outro como algo extremo. E aí não haverá um consenso jamais. Isso é basicamente a nossa sociedade na atualidade. Eu, como pessoa, politicamente, tenho pensamentos que estão mais próximos ali da esquerda, da direita, do centro, e é por isso que eu sempre tento ponderar as coisas para não soar muito extremo para um lado e muito extremo para um outro, porque senão não há diálogo, senão simplesmente há gritaria. E se há gritaria, há uma apresentação ruim da sua ideia. E se há uma apresentação ruim da sua ideia, você é o Daniel Bryan. Você pode até estar certo, mas você está soando como um completo de um babaca. Você está expondo violentamente a sua opinião em contraponto a outra opinião. Não é como se você tivesse aberto a ter um diálogo, não é como se você tivesse a sua opinião posicionada no centro da escala da teoria do julgamento social. Portanto, se você acha que o Daniel Bryan está certo, você tende a estar mais próximo na escala ali da teoria do julgamento social dele do que das pessoas que não concordam com ele. Não há nenhum problema de você estar próximo nessa questão da escala, só que simplesmente é incabível que você tenha diálogo com pessoas que estão no outro extremo. É só isso. Mesmo que você não seja um 10, mesmo que você não seja um 1, é um problema você soar como um 1 para quem tá lá do outro lado, e nunca haverá realmente algo que gravitacione como um consenso se você está nas pontas. Isso é a política e isso também é o wrestling aplicado à teoria social. Muita gente é considerada vilão sem ter dito nada errado, mas isso não é uma questão do que você diz, mas como você diz. E aí, meus amiguinhos e minhas amigolas, será que eu coloquei uma pulguinha atrás da sua orelha agora? Eu vou ver se eu consigo deixar aqui na descrição para vocês alguns textos para vocês darem uma estudada sobre isso, pra gente bater um papo inclusive, né? O que é que você acha? Quer saber um pouco mais sobre a idiosincrasia, sobre a teoria do julgamento social? Tem vários artigos aí na internet, você pode procurar e também você pode bater um papo aqui comigo que alguma eventual dúvida eu possa esclarecer para vocês, tá certo? Isso foi algo mais aplicado ao wrestling, não é exatamente isso, né? A teoria não vai ser exatamente isso, porque não foi escrita para isso, mas é isso aí, essa é a linha de raciocínio. Like, inscrição e é isto. Tchau, tchau, galera! Fui!